Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 29 de abril, terça-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena. Quem será que foi Santa Catarina de Sena? Ela viveu o Evangelho. Eu não tenho aqui a história de Santa Catarina de Sena, mas eu já ouvi falar muito dela. E sei que ela é uma santa muito poderosa, que ela fez um trabalho muito bonito de evangelização. Santa Catarina vive o Evangelho, não é dona de sua vida, mas que sua é de Deus e a põe a serviço dos irmãos da igreja. Um resumo da vida dela, né? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Continuação do Evangelho de ontem, está no livro de João, capítulo 3, versículos 3b a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem for levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Então Jesus foi levantado e todos os olhares foram voltados para ele. Ele dá aqui o exemplo, né, a semelhança da serpente. Aí aquele povo que estava no caminho, né, no deserto, caminhando com Moisés, começaram a murmurar e reclamar. E eu vou abrir um parênteses aqui. A murmuração é a oração do demônio. Cuidado com a murmuração. Reclamação, tudo tá ruim, nada tá bom, reclamação daqui, reclamação. Benção. Meu filho é uma benção, minha casa é uma benção, meu trabalho é uma benção, meu marido, minha esposa, meus amigos, meu pai, minha mãe. É uma benção, meu colega de trabalho, aquela benção. Não murmura não, abençoa as pessoas. Então o povo começou a murmurar no deserto e Deus mandou serpentes venenosas para picar eles. E começou a morrer muita gente. Aí eles foram correndo para Moisés e pediram: Moisés, intercede a Deus por nós estamos morrendo. Aí Deus falou com Moisés: faça uma serpente de bronze, coloca numa haste bem alta e todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Uma serpente de bronze que não significava nada, mas Deus colocou poder naquela serpente para curar as pessoas. Gênesis, a serpente, o pecado, deserto, a murmuração, o pecado. E aí Deus coloca a serpente para curar quem foi picado de serpente. E aqui está quem é muito maior, muito mais poderoso, nem tem comparação. Uma serpente não é nem um grão de areia diante do Senhor, não é nada, é um cisco que não dá nem para ver. Mas Jesus vai dizer que aí quando o Filho do Homem fosse levantado, atrairia todos para ele. E assim aconteceu, não foi?
Há 2 semanas atrás, nós não rezamos a Semana Santa, não refletimos os evangelhos e vimos quando Jesus foi levantado na cruz? A cruz que nos salvou. É pela cruz. Ninguém vai chegar ao céu se não for pela cruz. E engana-se quem vai achar que vai chegar até o céu passando pela cruz, passando fora da cruz, não. Precisa passar pela cruz para chegar até o céu. Jesus também vai chamar a atenção de Nicodemos. Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Quantas pessoas hoje participando das coisas da igreja, vivendo, misseiros, né? Mas nunca buscaram ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, com o próprio Jesus. Eu só cumpro o preceito. Eu vou à missa, eu pago meu dízimo. E a gente não paga o dízimo, a gente devolve o dízimo. E aí as pessoas falam, não, mas eu sou católico. Mas faz tudo errado. Há uma música antiguíssima que fala, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer as coisas de frente olhando de lado. Não. Eu preciso ir. E toda vez que eu vou à missa, eu tenho que sair de lá melhor do que eu cheguei. Porque se não for assim, gente, é em vão a minha ida na igreja. Para que eu vou até a igreja? Para que eu vou correndo para a igreja? Para que eu participe da Santa Missa? Só para comungar? Eu preciso ir à Santa Missa, participar de tudo, principalmente da celebração da palavra, depois da celebração eucarística, beber da graça de Deus, abastecer o meu coração, comungar para abastecer a minha alma e sair dali melhor. Cada vez que eu for à igreja, eu tenho que deixar um pouquinho de mim lá dentro e trazer um pouco de Jesus para mim. Eu deixo o meu ruim e trago o meu bom, o meu melhor. E é assim que a gente tem que fazer. E aí a nossa vida vai mudando a conta-gotas. Para um pouquinho e pensa como que era a sua vida lá atrás. Aí você começou a se entender por gente, começou a participar da catequese, fez a primeira Eucaristia, ainda era uma criança, virou adolescente, começou a sair, a viver as coisas do mundo, a juventude, né? Talvez até abandonou a igreja ou continuou participando das coisas da igreja. Como que era o seu comportamento lá atrás? Eu estou falando aqui para pessoas da minha idade, suponho que seja, né? Mas se tiver algum jovem me assistindo, né, faz um pouquinho um exame de consciência. Então, como que era? Eu vou falar por mim. Como eu era 40 anos atrás. Nem se compara ao que eu sou hoje. E esse pouquinho meu que foi ficando para trás, eu fui largando lá dentro da igreja, eu fui deixando. Cada vez que eu ia à missa, cada vez que eu participava de um encontro, cada vez que eu participava de um grupo de jovens, cada vez que eu participava de uma pastoral, cada vez que eu estava na igreja, que eu assistia a Santa Missa, que eu participava da Santa Missa, que eu comungava, eu fui deixando para trás um pouquinho, sempre um pouquinho. A Marta, eu nem lembro mais o que o padre falou, não tem problema. Você se lembra do que você comeu há 10 anos atrás? Não. O que você almoçou no dia tal, há tantas horas? Não. Mas aquilo te alimentou e te sustentou? Sim. Você está de pé hoje por causa daquela alimentação? Sim. Se você tivesse parado de comer há 40 anos atrás, você estaria onde agora? Nem todo mundo é a Lola, que só viveu de hóstia. Todos os seres humanos precisam de comer e beber, né? Então, aquilo nos alimentou. Aqui, Jesus vai perguntar para ele, mas tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Para experimentarmos o céu, nós temos que viver aqui. E para viver bem aqui, nós temos que experimentar as coisas do céu. Buscar as coisas do alto, que vai nos abastecer. Não podemos ser como este Nicodemos aqui. Depois sim, depois talvez ele vai se converter, porque nós vamos refletir essa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos, ela vai longe. Nós vamos ficar quase que
muitos dias refletindo esse evangelho. A conversa longa que Jesus teve com Nicodemos à noite, ele aproveitou para evangelizar ele. Opa, vem cá, pesquei, agora eu vou evangelizar você. E vai dizer depois que Nicodemos ajudou a sepultar Jesus, né? Então, conquistou o coração dele, ele foi contra tudo aquilo que fizeram com Jesus. Mas ele era pouco, ele era um só. Enfim, gente, vamos buscar para nós o Espírito Santo de Deus, vamos pedir a Deus a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que o Espírito Santo venha queimando o que não é de Deus e ressuscitando, trazendo de volta aquilo que é de Deus, mas que está guardado aqui dentro. Que eu escutei um dia que um padre falou, foi numa homilia, foi numa pregação, e eu esqueci, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar. E na hora que você estiver pecando, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar. Não, isso não vem de Deus. Isso não é de Deus, isso não vai agradar a Deus. Amém? Que nós possamos hoje ser como Nicodemos, sentar para ouvir a palavra de Deus e aceitar e acolher. Não é só ouvir, não, acolher, como Maria fez aos pés de Jesus. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.